E falando um pouco mais agora sobre eleições em São Paulo, né? O tema que tá todo mundo comentando. Então, o Pablo Marçal, que é um cara que veio do meio do marketing digital, né? Ele gosta de falar que não, mas onde ele teve maior visibilidade e provavelmente o maior ganho financeiro foi através da internet, né, Matheus? Exato, E ele tá se candidatando agora pra prefeito, junto também com Boulos, com Tabata, com Datena, o Nunes. Então, qual a visão de vocês sobre o Pablo Marçal? Vocês acreditam que ele tem a possibilidade de ganhar a prefeitura, sendo que ele não é um cara que é político de carreira, que tá no meio da internet, que tá muito forte no marketing digital também? Pablo Marçal provavelmente vai ganhar essa eleição, na minha visão, e tem chance, inclusive, de ganhar em primeiro turno, e eu acho que um dos maiores impactos que isso vai ter pra gente vai ser que a política brasileira nunca mais vai ser a mesma depois dessa eleição. O que o Pablo Marçal fez com relação a redes sociais, com relação à estratégia de marketing, fazer sua voz ecoar, e no meio de tudo isso ainda ser tão perseguido quanto ele está sendo, vai ser um case de sucesso que por muito tempo a gente vai lembrar do tipo, lembra naquela eleição do Pablo Marçal que tal político fez isso e funcionou muito bem? Então isso por muito tempo vai ser usado como um processo que deve ser espelhado para políticos do futuro aí obterem sucesso como ele está tendo, né? Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu acho que o Pablo Marçal vai ganhar no primeiro turno e com facilidade, porque ele mudou o jogo da política. Ele entendeu que não é mais o cara mais inteligente que vai ganhar. A gente pode olhar pelo presidente e perceber isso, mas é o mais popular. E ele é um cara que trabalha no mercado de atenção. Então ele sabe chamar atenção por muito tempo, às vezes bem, às vezes mal. E ele aproveitou que ele manja muito disso e colocou a máquina dele para funcionar para que ele consiga aparecer na cara de todo mundo. Então ele é candidato de São Paulo. Tem gente do Pernambuco comentando nos meus vídeos dizendo que votaria nele. De tão grande que ele conseguiu chegar. Enquanto você vê os outros candidatos, os concorrentes dele, os caras não conseguem fazer uma postagem no Instagram. Com muito mais dinheiro, né? Com muito mais dinheiro. E assim, é cada vídeo patético que você olha pro Pablo Marçal e fala, parece que ele tá brigando com crianças. Se deixarem ele ganhar, porque também existe esse negócio, ele perdeu as redes sociais agora, que era a principal arma dele, e ele pode ser caçado também. Então, se deixarem ele ganhar, pode ser uma das maiores vergonhas para a classe política, porque um cara de fora humilhou praticamente os caras. E o vídeo do Boulos sendo comparado com a Taylor Swift, é disso que você tá falando, que ele tava brigando com criança? Porque a minha visão desse vídeo do Boulos e Taylor Swift é o seguinte, que o Boulos quer atingir a população mais jovem, que acompanha e assiste Taylor Swift. Então quiseram pegar pontos em comum dos dois e fazer aquele vídeo. Só que no final das contas, na minha visão, não é uma estratégia que vai funcionar muito bem. Enquanto isso, o Pablo Marçal, ele foca bastante em chocar as pessoas, consegue viralizar os cortes dele o tempo todo e trazer mais pessoas pra conhecer ele, né? Então, acho que ele acaba fazendo o funil mesmo muito bem feito. Então, primeiro ele chama atenção pra depois o cara passar pro meio do funil, começar a conhecer um pouco mais ele, ouvir um pouco mais do que ele tem a dizer. E não necessariamente ele é o melhor, mas realmente é o mais popular, né? Esse vídeo do Boulos, ele é patético. Ele é simplesmente o fato do Pablo Marçal tá dando tapa na cara da maioria dos caras. Enquanto o Pablo Marçal tá fazendo vídeo de 40 milhões de views e ele pega uns cortes batendo na Globo e batendo no Boulos e pega uma carteira de trabalho e coloca na cara, aí o Boulos fica puto. Então assim, ele mostra o que o povo gosta, que é treta, é fofoca. Aí o Boulos tá usando dinheiro não sei da onde pra impulsionar um vídeo comparando ele com a Taylor Swift. Você acha que esse cara tem condições de concorrer com um cara que tá no mercado digital há um bom tempo? É triste você ver um negócio desse. O pior é pensar que, tipo assim, geralmente a estratégia ela é feita pensando no público-alvo, né? Então, se ele faz uma linguagem tão imbecil, é porque ele espera que essa linguagem chegue para pessoas igualmente imbecis. E funcione muito bem, né? Até estava conversando sobre isso ontem, até com o Felipe, né? Que lá em Fortaleza, né? Que eu cresci em Fortaleza, tinham vários eventos de cultura japonesa, de anime e tal. E esses eventos começaram a crescer muito. Não demorou para um político falar. Aqui tem potencial, né? E aí eu lembro de estar num evento chamado Sana, em Fortaleza, que chegou um velho, sabe? Tipo assim, que não faz ideia do que era o diabo de um anime. E ele tava distribuindo um adesivo que era lá, Chico Lopes, do PCdoB, o candidato dos animes, velho. E aí, eu não sei nem se o Chico Lopes tá vivo. Mas ele fez aquilo, eu achei na época, eu era adolescente, eu achei aquilo assim, absurdo. Porque, tipo, era um político como
qualquer outro de terno andando e só com um negócio escrito, o candidato dos animes e um símbolozinho do Naruto. E aí eu vi as pessoas no evento falando, tem que votar nele, pô, é o cara que defende os animes. Caraca, olha o nível de quem tá votando hoje, sabe? Mas vocês não acham que o Boulos foi muito juvenil em cair nessa provocação do Pablo Marçal com a carteira de trabalho? Porque, sendo sincero, acho que nem um pré-adolescente de 13, 14 anos ia tentar bater no negócio. Muito fraco, né? E o cara vai lá e se descontrola e tenta bater na carteira de trabalho. E é tudo que ele queria, né? O Marçal fazer um negócio desse, criar esse corte justamente... Que imagem melhor do que ter uma carteira de trabalho sendo repelida pelo Boulos como se fosse água benta em vampiro, sabe? Tipo, ali era tudo que o Pablo Marçal queria, né, na situação. E tem uma regra, né, das 48 leis do poder, que é tipo assim, você sempre bate no que é maior do que você, né? Porque se você bate no que é menor, você tá se nivelando ali com ele, né? Então, a partir do momento que o Boulos bate no Marçal ali diretamente, para a audiência é aquela coisa, nivelamos os dois ali, tirou o cara do controle, né? O que a galera ainda não entendeu é que o Marçal, ele não é um político. Ele não veio da política, ele não tem os seus eleitores. Então o que ele precisa fazer, igual o Igor citou? Ele precisa aparecer. E existe coisa melhor do que você pegar o seu principal rival tentando bater na sua mão porque você tem uma carteira de trabalho? Então, o que o Pablo Marçal está fazendo muito bem feito, é chamando a atenção do inimigo em comum. Então ele bate no Boulos. Quem que foi reclamar do Pablo Marçal esses dias? O presidente do Brasil, o Lula. Então ele está aparecendo justamente para quem ele quer aparecer, que é para a galera que odeia o Boulos e que odeia o Lula. E se esses dois odeiam o Pablo Marçal, o inimigo do meu inimigo é o quê? É meu amigo, vou votar em você. Eu acho que o principal é entender que para ser eleito tem que ser o mais popular, que enquanto a população tiver esse QI médio muito baixo e não for atrás de propostas realmente do que vai ser mudado, é realmente fazer isso, aparecer, botar no funil e converter no final, né? Exato, como o Pablo Marçal faz e trabalha bastante com marketing digital, ele já sabe como que ele faz essa estratégia, ele só tá migrando isso pra política e, igual o Igor falou, acho que vai ser um case que vai mudar a história das eleições no Brasil, de todas as eleições, e vão começar a usar essas estratégias. Até a Tabata começou a fazer vídeos muito parecidos com o do Pablo e tá conseguindo chamar bastante atenção. Então, nessa própria eleição, ela já tá copiando isso, e eu acho que é algo que só tende a crescer cada vez mais. Imagina só, acho que deu 40 milhões de views o vídeo do Boulos batendo lá na carteira de trabalho, só no perfil do Pablo Marçal, sendo que a população de São Paulo, se eu não me engano, é cerca de 10 milhões. Então, se for pegar, acho que mais de 20, 30% do Brasil todo acabou vendo esse corte. E eu acho que outro ponto também é que a política vai mudar por conta disso, mas na minha visão, o Pablo acaba sendo comparado com o Boulos ou uma Tabata, por exemplo, um candidato melhor, mas não seria o melhor candidato de todos na minha visão. Até por outra questão que o cara chegou e falou, não, que a gente tem que criar que nem uma Uber aqui em São Paulo, depois a gente vai vender a empresa. O cara quer criar uma estatal. Estatal a gente já sabe que é o que costuma acontecer, né? Outro ponto do Pablo Marçal que eu vejo é o seguinte... O cara já conseguiu fazer o lançamento, então o lançamento é onde ele vai lá, pega uma audiência muito grande, aquece essa audiência e oferece um produto no final. Ele já conseguiu fazer um lançamento de mais de 100 milhões de reais, onde as pessoas pagaram por um ticket, se não me engano, era 6 mil reais em um produto. Então ele tá usando essa mesma estratégia que ele usa no lançamento pra converter, mas no final não vai comprar um curso, e sim vai votar nele e que é de graça. E é de graça, né? Exato. Então se ele convenceu pessoas pra comprar um produto e conseguir faturar 100 milhões, agora ele tava querendo fazer algo que a pessoa só tem que ir votar, que é algo que ela já tem que fazer, e é de graça, não tem que pagar nada. E se você prestar atenção, a estratégia secreta do Pablo Marçal é justamente ele ser tão bom em vendas, já que ele vende produtos digitais, e ele fala para o público não apenas como eleitores, mas como clientes. Então, quando ele vai bater no Boulos, ele não faz uma crítica sobre o plano de governo. Ele fala, esse cara nunca nem trabalhou, esse cara é um vagabundo, esse cara não sei o quê. Quando ele vai falar da Tabata, a Tabata é uma pessoa nova. Essa daí nunca trabalhou, não tem um cachorro para cuidar. Ele vai falar do Nunes, o Nunes, nem o Bolsonaro acha ele o cara ideal. Então, ele pega de uma linguagem muito simples, para fazer sentido na cabeça de quem tá assistindo. Fala a verdade. O Nunes está sendo apoiado pelo Bolsonaro, mas nem o Bolsonaro gosta dele. Essa Tabata aí realmente não tem um gatinho para criar. Então, a linguagem que ele utiliza é tão boa e tão fácil que vai conseguir gerar uma conversão, porque ele tá tratando o eleitor como um cliente. E o cara tá comprando a ideia dele que ele vai ser um grande prefeito para São Paulo. E até na questão da narrativa, então, por exemplo, perguntam para ele, você não fica com medo do Bolsonaro apoiar o Nunes, não você? Aí ele chega e fala, não, que o Bolsonaro já tem um acordo com ele, que eu sei que funciona dessa forma, mas eu sei também que o cara que gosta do Bolsonaro não é gado.
E o cara que vota no Bolsonaro, ele fala, não, que eu não sou gado mesmo, já tá cansado da galera chamar ele de gado, e que ele vai votar no que ele acha que é melhor. Aí ele já consegue convencer o cara que gosta do Bolsonaro a votar nele, mesmo o Bolsonaro apoiando outro cara. Então, pra você ver como que o cara consegue entrar na mente das pessoas e construir a narrativa pra fechar com ele, fazendo que a pessoa vote nele no final. Quando você olha para o marketing digital, vender produtos online, a gente pensa muito nas objeções, né? Então, por que eu vou comprar o seu curso? No caso do Marçal, por que eu vou votar em você se o cara que eu gosto, o meu ídolo, o Bolsonaro, tá apoiando o Nunes? Ele pega essa objeção e fala, será que tá apoiando mesmo? Ou ele tá só seguindo o que o Valdemar tá falando? Eu entendo que o Bolsonaro nem gosta do Nunes. Então, essa objeção que o cara tem para não votar nele, ele transforma e fala, não, mano, você não é gado. Você não precisa obedecer o Valdemar. O Bolsonaro, nem o Bolsonaro quer. O cara fala, cara, é verdade, né? Essa objeção que eu tenho aqui nem é verdadeira. E aí, converteu mais um voto. Exatamente. E na visão de vocês, depois de terem banido o perfil do Pablo Marçal aqui no Brasil, foi basicamente um estilingue que puxaram mais pra trás pra ele conseguir ganhar essa eleição? Eu acho que foi o maior presente do Pablo Marçal ter tido as redes derrubadas. Porque a partir do momento que você é alvo de uma injustiça que não é difícil de ser identificada como injustiça, você se torna mártir de uma causa, né? Então você se torna muito além de só um candidato com excelentes estratégias. Agora você é um cara que, tem uma causa por trás ali, que está sendo perseguido pelo sistema, e isso fica muito claro quando as redes dele são derrubadas, né? Então, até antes disso acontecer, a minha visão era que talvez ele chegasse no segundo turno, né? E agora eu acredito que ele chega no segundo turno e que talvez ele nem precise do segundo turno. É engraçado falar isso, mas na minha visão, a Tabata Amaral elegeu o Pablo Marçal. Porque ele já estava lá dando de braçada nas redes sociais. E quando as redes sociais dele são banidas, ele tem a narrativa do herói. Então eu tô sendo perseguido. Olha, só porque eu tô indo bem. E olha que engraçado. Isso aconteceu bem próximo de quando saiu a primeira pesquisa com ele brigando na liderança. Aí a próxima pesquisa pós-banimento das redes sociais, ele não tá liderando, ele tá muito à frente. Então foi um presente que a Tabata Amaral deu, que basicamente era uma armadilha que ele já vinha jogando. E eu falo mais ainda, que o Pablo Marçal, ganhando essa eleição ou perdendo, ele vai estar ganhando da mesma forma, e talvez se ele perder, ele vai ter um ganho financeiro ainda maior do que se ele ganhasse, porque a popularidade dele agora tá absurda. E se ele não ganha essa eleição, o Brasil todo conhece. E com certeza, ele vai continuar vendendo os produtos dele, então seja infoproduto, seja loteamento que ele vende, seja empresa de seguro que ele tem. Então, caso ele não ganhe a eleição, a popularidade dele tá lá em cima. E se o cara não for ser prefeito de São Paulo, ele vai continuar trabalhando, vai continuar rodando as próprias empresas. E aí o faturamento do Pablo Marçal deve fazer 5, 10 vezes, sendo que já era gigantesco antes. Então, se envolvendo com isso, ou ele ganha a eleição, ou ele ganha do lado empresarial. Tem gente que não entende isso. Mas o Pablo Marçal, ele já é milionário, por que ele quer ser prefeito? O Pablo Marçal trabalha no jogo da audiência. E hoje, praticamente no Brasil inteiro, as pessoas sabem quem é Pablo Marçal. Então, mesmo que ele não ganhe, a facilidade que ele vai ter para chegar em públicos que ele não conhecia aumentou demais. Porque ele entrou numa briga pela prefeitura e em 2022 ele também entrou na briga para presidente. Só que ele não causou tanto barulho como ele está causando agora. Exato. Imagina o Pablo Marçal abrindo o carrinho do loteamento dele, quanto que vai vender, do infoproduto dele, qualquer coisa que ele for vender, a galera já comprou dele, já acredita nele, já confia nele. E outro fator que no começo eu pensava o seguinte, principalmente na presidência e agora no começo para prefeito, eu pensava, não, que o que ele quer de verdade não é ganhar. Ele tá competindo, mas o objetivo final não é, eu quero me eleger, e sim que eu quero aumentar minha popularidade. Mas eu confesso que com todas as entrevistas, podcasts que ele participou, eu hoje acredito que ele realmente quer ganhar. E qual a visão de vocês? Vocês acham que é um marketing pra ele conseguir vender mais, ou vocês acham que hoje ele quer ganhar e ele quer ser prefeito mesmo? Eu acredito que até complementando o que ele falou, né, que não tem como ele perder essa eleição. Ou ele sai como prefeito, ou ele sai como muito mais rico, né? Então, ele hoje tá no mercado de atenção, né? Que é o ativo mais escasso. A gente tá na rede social o tempo inteiro distraído e ele consegue fazer com que as pessoas parem para olhá-lo, mesmo quando ele não tem rede social. Então tem um monte de gente publicando alguma coisa sobre o Pablo Marçal. É impossível hoje ignorar a existência do Pablo Marçal, né? Mesmo quem não se informa muito sobre política sabe quem é o cara. Então, com a atenção e com a estratégia correta, qualquer pessoa faz muito dinheiro, né? Mas eu acredito que, vendo a questão das entrevistas mesmo,
Eu acho que ele tem o propósito de entrar, de fato, na política ali e possivelmente fazer uma carreira e voltar até para a questão da presidência, que é uma coisa que ele já falou no passado que tinha esse objetivo, né? Então, acho que é uma questão, é o primeiro degrau aí de uma escadaria, né? Se eu puder dar uma recomendação aqui, tem uma série que ela é maravilhosa pra gente entender esse cenário, que é a House of Cards, que é uma série de política. E em um dos episódios, o personagem principal fala que você tem duas escolhas, o dinheiro ou o poder. O dinheiro você vai ter os investidores, os lobistas e tudo mais, e o poder você vai ter o cargo executivo dentro do Congresso. O Pablo Marçal já tem o dinheiro. Se ele entra num cargo como a Prefeitura de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, ele vai ter o dinheiro e ele também vai ter um poder de uma grande cidade. Então, na minha visão, sim, o Pablo Marçal ele entrou para ganhar, já preparado com as armas que ele tinha que utilizar para passar muito à frente de quem ele está concorrendo. E o Pablo Marçal ganhando e conseguindo trazer algum resultado mínimo que seja em São Paulo. Vocês acreditam que ele pode, no futuro, ser o próximo presidente? Replicando o que ele fez, a audiência dele hoje é nacional, né? A audiência dele não é da prefeitura, né? Então, eu acredito que existe total possibilidade do Pablo Marçal se tornar presidente do Brasil. É só uma questão de tempo e uma criação de um histórico, sabe? Então, a partir do momento que ele entra na prefeitura agora de São Paulo, todos os olhares do Brasil vão estar em cima dele. Se ele tiver um resultado interessante para entregar, mas principalmente uma boa narrativa, né, que é uma coisa que ele domina muito bem, é muito difícil que tenha algum candidato tão preparado para enfrentar ele, dependendo de como tiver o cenário político nas próximas eleições. Né? E parece loucura falar isso, mas nunca esteve tão fácil para o Pablo Marçal virar presidente. Porque, primeira coisa, quem que é o candidato da direita? Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível até 2030. Então, quem que vai concorrer contra o Lula ou algum outro cara de esquerda? Ninguém sabe. E um ponto importante é que até 1 ou 2 anos atrás, quem era Pablo Marçal? Quem estava no mundo digital sabia. Agora, o Pablo Marçal é conhecido no Brasil inteiro. Então, se ele consegue ganhar a prefeitura, fazer um trabalho minimamente bem feito e continuar aparecendo agressivamente nas redes sociais, por que não escolher o Pablo Marçal? Principalmente sabendo que ele pode fazer um apoio com o próprio Bolsonaro, que já falou que o Nunes não é o candidato dele. Se o Bolsonaro ver que a audiência do Pablo Marçal está muito forte, seria positivo, inclusive, para o próprio Bolsonaro apoiar o Pablo Marçal. E eu vejo também que até a galera que votou no próprio Lula tá um pouco insatisfeita por causa de muito imposto, por causa de estar se fudendo um monte aí. Talvez seja a percepção que eu tenho, mas eu vejo isso também, que você vê, né? Eu vejo isso também e eu vejo que o Pablo Marçal domina a narrativa. Então, se ele tá fazendo todo esse trabalho para conseguir se eleger, eu acredito fortemente que ele vai continuar usando a mesma estratégia enquanto ele está no poder. Então, muitas vezes eu vejo que o político ele faz a campanha e tudo para conseguir se eleger, depois ele meio que some da mídia, da internet. Eu acredito que o Pablo Marçal ganhando, ele não vai sumir, ele vai continuar aparecendo ainda mais e qualquer coisa que ele fizer por São Paulo, ele vai estar postando, as pessoas vão estar compartilhando, isso vai continuar aumentando a popularidade dele. Então eu vejo que a internet é a maior arma que já tá, se a gente for parar pra pensar na popularidade no Brasil dos smartphones há uns 10 anos. Só que só agora isso foi entrar com força mesmo na questão política das redes sociais. Então acho que isso é algo que só tem a crescer e qualquer político que quiser ter alguma chance de se eleger para qualquer cargo vai ter que usar disso muito bem, porque não é igual o meio tradicional que antes você fazia campanha, tinha que ter tempo de TV, quem tinha mais tempo de TV conseguia mais popularidade, porque as pessoas não veem TV, né? Estão na internet. E outro absurdo também é fundo eleitoral, né? Imagina, você paga imposto pros caras gastarem para fazer campanha para se eleger como político. 4,9 bilhões aí, né, que a gente paga aí nessa história e fazendo com que o Guilherme Boulos lá faça post com a Taylor Swift, né? Tipo, tá todo mundo rindo aqui do post com a Taylor Swift, mas não ri não, que é você que tá pagando aí, né? Então mas eu acho que é legal até para o mundo político enxergar isso, né? Que tipo, existe toda uma briga ali pelo fundão eleitoral justamente para o cara meter panfleto na cara dos outros, né? Tipo, porque por muito tempo foi isso que foi eficiente, né? Só que aí a regra do jogo agora tá mudando, né? E aí a pergunta é, será que a gente consegue sonhar com um fundão eleitoral regredindo, voltando? Acho muito difícil, né? Que o privilégio concedido, ele dificilmente é renunciado, né? Exato, e outro fator também que eu vejo é que na internet você consegue trabalhar no orgânico ou no tráfego pago. Às vezes os fundões aí vão ser de tráfego pago para impulsionar, só que mesmo ainda impulsionando muito, não tem como bater com o orgânico do cara que consegue viralizar, que realmente tem a atenção das pessoas.
Então, às vezes o político vai lá, não sei nem se isso é possível ou não, mas usa um tráfego pago ali, mas beleza, as pessoas vão ver, vai aparecer, mas e aí? Vai ter esse engajamento, igual quando alguém vai lá, posta e tem realmente a atenção do povo? Fora também quando o cara vai gastar pra ter 40 milhões de views no post aí rodando tráfego, né? Cara, eu não sei como não existe uma revolução contra o fundão eleitoral, porque é algo tão absurdo você pagar quase 5 bilhões de reais pro cara fazer propaganda pra você, pra ele ganhar, e quando ele ganha, ele continua ganhando dinheiro do seu imposto. Então você paga pra ele chegar até lá, se ele não chegar, o dinheiro morreu, acabou, e se ele chegar, o que você ganha? Nada, o cara vai continuar ganhando. Então a gente paga pro cara ter a chance de ganhar, e quando ele ganhar, ele vai continuar ganhando em cima da gente. Realmente é absurdo quando você para pra ver o racional do fundo eleitoral, né? Não tem como, só que é aquilo, né? Igual o Igor já falou, isso já foi concedido, vai deixar de existir agora? Muito difícil, mas o que deveria acontecer, né? Só volta o fundo eleitoral se tiver uma situação melhor para eles. Então, se eles conseguirem encontrar um outro método de pegar dinheiro, mais dinheiro, aí eles podem falar, fundo eleitoral é absurdo mesmo. Você tem razão, deixa eu pegar isso aqui, que é 3, 4 vezes pior. Enquanto tem gente defendendo político como time de futebol, não tem nem pressão em cima deles para que isso aconteça, porque sempre vai existir o eterno argumento do tipo assim, não, eu preciso usar o fundão porque paridade de armas, vou me igualar com o outro, porque se eu não estiver usando o fundão, o outro vai estar usando. Então, uma coisa está sempre alimentando a outra, né? Então, dificilmente a gente vai ver isso retroagindo algum dia, né? Quando é que a gente viu o deputado reduzindo o salário? Né? Tipo, quando é que a gente vê imposto reduzindo? Não tem, né? Outra questão até que o Pablo levanta é do incentivo, né? Que o cara que, porra, não construiu nada, tá fudido, ele pensa, não, vou virar político, vou ter um monte de regalia, vou ganhar meus 30 pau por mês, que eu não ganharia na iniciativa privada, tá bom demais já, né? Daqui a pouco ele lança um curso, como se eleger em São Paulo. E muita gente vai comprar. Nossa, com certeza. E aí a equipe do Boulos compra, da Tábua. Todo mundo sai comprando, vai verdade. sair comprando. Imagina que o cara faz uma empresa disso, de... Viralização política. Viralização né? política. Eu acho que eu vi era do Nicolas, alguma coisa que tinha a ver, uma página que ele tava mandando lá que era pra virar político, se não me Foi, ele engano. lançou um curso sobre como ganhar as eleições, né? O Jim Max é a assinatura premium, nosso aplicativo Dinai, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do Jim Max. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$ 10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve, então assine aí o Jim Max para acompanhar tudo isso.